Veja comigo esse vídeo, por favor. Mas o que é curioso é que eu não disse nada senão aquilo que qualquer pessoa sabe. Eu disse que na Bíblia há crueldade, há incestos, há violência de todo tipo, há carnificinas. Isto é indesmentível. E bastou que eu tivesse dito, como se fosse uma revelação insólita, como se fosse até mesmo uma calúnia, aí vem a Igreja, enfim, que não é capaz de conter a sua, digamos, a sua tendência prosélita, mas de uma maneira que, enfim, um pouco disparatada. O bispo Manuel Clemente a dizer que eu sou ingênuo, e eu respondi-lhe que santa ingenuidade a minha, que me permitiu ler aquilo que está escrito. E a questão de Caim, sempre achei aquilo um pouco estranho. Em primeiro lugar, e isto já o disse, vou simplesmente repeti-lo, porque Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim? Porquê? Aí, gente, esse foi o José Saramago, um importante escritor português que teve uma passagem muito importante pela literatura mundial, Prêmio Nobel de Literatura, e é sobre este assunto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Eu sou o Denilson Douglas, sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e você é sempre muito bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está nos diversos lugares do Brasil e do mundo. Você que mora em uma das mais de 5.000 cidades brasileiras, receba o meu cordial abraço e meu aperto de mão fraternal. E se você, de repente, mora em outro país, olha, como eu sou grato a você por sua preciosa audiência. Muito obrigado. Você que é da África, dos Estados Unidos, de Portugal, você que é de algum outro país, Espanha, Itália, França, sinta-se à vontade aqui no canal Vigilante da Razão. É um canal que trata sobre diversos assuntos sempre relacionados aos interesses de todo cidadão de bem, em seu significado mais fiel e verdadeiro. Então, muito obrigado. Deixa eu agradecer também aos meus inscritos do canal. Muito obrigado por você ter efetuado a sua inscrição. E caso você ainda não seja inscrito, por favor, faça esse ato de responsabilidade social e ajude o nosso canal a chegar cada vez mais longe, tá bom? Se você é membro, eu quero agradecer muito. Tenho novidades aí. A promoção de aniversário deste seu humilde criador de conteúdo está de pé. Trago novidades já eu conto para você. E se você considera que a internet é um lugar melhor com um canal como o Vigilante da Razão, considere também a possibilidade de você tornar-se um membro do canal e me ajudar ainda mais. Me ajudar a levar a palavra até os 4 cantos do país e do mundo. Continuando a fazer esse trabalho, né? Porque vocês já têm me permitido um grande privilégio. E eu me sinto honrado por estar na sua casa e por permitir também que você entre na minha casa. Afinal de contas, você está aqui no meu estúdio quarto, não é verdade? Deixa eu falar que a conjuntivite deu uma melhorada. Então, ainda está vermelho, mas eu decidi fazer o vídeo com esse óculos mesmo, porque para mim é melhor trabalhar dessa forma, já que eu estou apresentando melhoras. Muito obrigado a você que se preocupa comigo, mas eu já estou bem melhor. Lá no final do vídeo eu vou falar com os inscritos e com os membros que queiram participar da nossa promoção até ao dia 25 de novembro. É o momento para que você faça a sua adesão a uma campanha de novos inscritos e novos membros também. Fique à vontade para você me ajudar, tá certo? Se você tiver algum recurso que queira fazer uma doação a mim, eu quero dizer que eu aceito de bom grado. Tá aí passando a chave Pix do nosso canal e você pode ter certeza que será bem utilizado esse recurso.
que não vai lhe fazer falta, né? Claro que não é obrigatório também. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero falar sobre este grande ícone da literatura mundial, José Saramago. José Saramago nasceu no ano de 1922 em Portugal. Ele passou por severas dificuldades financeiras. A família dele é uma família muito humilde, não tinha condições de dar a ele uma vida muito privilegiada, por assim dizer, materialmente falando, mas desde cedo o Saramago apresentou um desejo muito grande em absorver conhecimento. Então, por conta própria mesmo, ele começou a estudar antes de entrar na faculdade. E teve trabalhos muito simples, como serralheiro, marceneiro, técnico editorial, escritor, cronista, contista, romancista e teatrólogo. O que me chama a atenção é que o José Saramago, ele sempre teve uma posição muito forte com relação a questões religiosas. Desde cedo ele já demonstrava que era um ateu e fazia questão de expressar esse seu posicionamento desde que houvesse necessidade. Ele chega a dizer, inclusive, que o seu ateísmo não o impediu de ler a Bíblia. Pelo contrário, fez com que ele fizesse essa leitura sem os preconceitos e a interpretação voltada para a Igreja Católica. Então ele foi muito feliz nessa sua atitude. Escreveu alguns livros, dentre os quais um foi muito criticado pela Igreja Católica, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse Evangelho segundo Jesus Cristo, ele trouxe uma interpretação mais humanista da pessoa de Jesus, como se Jesus, de fato, fosse uma pessoa comum e não o santo Filho de Deus, expresso em atitudes mais divinizadas do que humanas. O José Saramago, ele teve uma participação muito importante no Partido Comunista de Portugal e desempenhou diversas funções como um verdadeiro porta-voz daquele partido. Em dado momento de sua vida, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Tinha ganho um prêmio Camões, o prêmio Nobel de Literatura veio em 98, o prêmio Camões veio em 1995. Infelizmente faleceu no ano de 2010 na Espanha, aos 87 anos. Então teve uma vida muito cheia de contribuição para a literatura mundial. Nessa entrevista que vocês viram no começo do vídeo, ele faz uma análise crítica, e ele era especialista em fazer análises críticas muito ácidas, inclusive sobre os textos bíblicos. Na ocasião, ele está interpretando a passagem do sacrifício de Caim e do sacrifício de Abel. Ele questiona, inclusive, por que que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou apenas o de Abel. Muitas pessoas nos dias de hoje acreditam e propagam a versão de que Deus teria rejeitado o sacrifício de Caim por conta das intenções que Caim tinha no seu coração. Mas a verdade é que a gente analisando de forma muito superficial, dá para perceber que uma situação que provocaria ciúmes foi criada pelo próprio Deus, em rejeitar a oferta de Caim e aprovar a oferta de Abel. Lá na frente, outras passagens bíblicas vão dizer que o sacrifício de Abel teria mais justiça para Deus. Algumas pessoas interpretam dessa forma, como se as intenções de Caim fossem as piores possíveis, fossem as de competição, de repente, as intenções do coração de Abel foram mais genuínas. Mas isso é uma coisa que a gente não tem clareza nessa interpretação, nessa ideia. A gente não tem certeza. O que se tem certeza é que todo o cenário foi montado por Deus, aceitando a oferta de Abel e rejeitando a de Caim. Qual filho vai se sentir bem oferecendo um presente a seu pai e vendo que aquele presente, que aquela oferta está sendo rejeitada? De forma arbitrária, de forma intencional, por assim dizer. E mais do que isso, nessa passagem, o José Saramago, ele fala que, além de não ter impedido o assassinato de Abel, Deus teria falado, quando procurou Caim, onde está o seu irmão? E Caim disse que não era tutor, não era responsável por Abel. Abel não estaria sob seus cuidados intensos. Mas por que que Deus teve a atitude de perguntar? Será que ele não sabia?
Algumas pessoas dizem, não, mas Deus perguntou para testar Caim, para ver se Caim realmente seria sincero. Então as pessoas acostumam-se a dar explicações fora da Bíblia a questões que eles não entendem ou que eles pensam que é de uma forma e afirmam com muita categoria que é daquela forma mesmo a interpretação. Como, por exemplo, quando Deus não eliminou Caim, não puniu Caim com a morte imediata. Ele disse, não, você vai viver com uma marca. E que marca é essa? Vai ser uma marca que quando as pessoas verem, não vão fazer mal algum a você. E a punição de Caim foi seguir vagar errante naquele lugar, em terras longínquas, em terras inóspitas, enfim. Eu acredito que não tem muita justiça nisso, não. Até porque não é registrado na Bíblia que Caim se arrependeu. Por mais que haja uma pretensão nossa de aceitar que Deus é o Deus do perdão, mas Caim não se arrependeu. Caim simplesmente até foi arrogante quando Deus perguntou a ele. Essa ideia de pecado, de desobediência, de coração endurecido para com a vontade do próprio Deus, para fazer a vontade de Deus, já é muito conhecida no decorrer da Bíblia. A própria cena da desobediência de Eva e de Adão, ou de Adão e Eva, remonta a isso. Um cenário feito, uma árvore colocada no jardim, e dentre todas as árvores que podiam ser consumidos os frutos, Deus colocou uma única que não era permitido. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso se ele já sabia que o homem iria pecar, que o homem iria comer da árvore? E por que motivo, razão, circunstância, essa desobediência passou de pai para filho até chegar em nós? Sendo que nós não temos nem vínculos de sangue de hebreus. Eu sei que há pessoas que falam da Eva mitocondrial, do Adão mitocondrial, enfim, por aí se vai as teorias dos criacionistas para apoiar a ideia de que viemos de um antepassado em comum e que esse antepassado foi criado e não foi evoluído de outras espécies. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero apenas abrir os seus olhos para que você possa entender que muitas passagens bíblicas não têm razão de ser, não fazem sentido algum, não tem lógica alguma. Sabe? Como é que um Deus que se apresente como um Deus justo vai permitir que um filho simplesmente elimine o seu irmão e saia impune, apenas com uma marca para que ninguém o mate, para que ninguém o persiga, para que ninguém o faça mal? Porque caso isso aconteça, essa pessoa teria sua família amaldiçoada. Isso é um absurdo. É o absurdo dos absurdos. Não faz sentido algum. A mesma coisa é quando Davi pecou e Deus permitiu que Davi presenciasse o seu reino sendo atribulado, irmão querendo pegar irmã. O próprio filho de Davi com Batseba perdeu a vida, mas Davi permaneceu lá. Sabe? Somente contemplando a maldade que foi ocasionada pelo seu ato, ou a maldade que foi a punição pelo seu ato, não nele, mas em outras pessoas. É claro que ele, como pai, não se sentiu bem com essa cena, não. Nenhum pai se sentiria bem, né, em ver o que Davi viu. Mas a pena parece que é um tanto quanto branda para os protegidinhos de Deus, né? Parece que, de um lado, Deus ele é muito brando em suas penas aplicadas, em outros por um simples erro, porque tocaram num baú, algumas pessoas tiveram sua vida fulminada, porque alguém zombou, um grupo de crianças zombou do profeta, aí mereciam ser despedaçadas por ursas que atingiram essas crianças indefesas. E ainda tem gente que diz que as crianças não eram tão crianças assim e que estavam colocando em xeque a autoridade do homem de Deus. Mas isso abre precedente para que qualquer pessoa que se veja numa situação de questionamento, de crítica ou de zombaria, haja da mesma forma. É por isso que muitos cristãos fazem questão de dizer, eu vou orar para Deus te amaldiçoar. Eu vou orar para Deus te pegar. Eu vou orar para que Deus fulmine a sua vida, abra a cova e você caia dentro dela. Me desculpe a franqueza, mas as pessoas estão muito presas a esses versículos que falam da suposta justiça de Deus.
a mesma justiça, por exemplo, que não perdoou Moisés, que apenas feriu a rocha e por conta disso foi impedido de contemplar a terra prometida, que ele levava o povo a esse destino por 40 anos. Se é que essa passagem realmente aconteceu, né? Está lá registrado na Bíblia. Então são muitas incoerências, gente. São muitas incoerências. Você note que, por exemplo, o Saramago acaba falando também que o exemplo de Sodoma e de Gomorra. Tantas pessoas mortas, tantas pessoas destruídas, incluindo idosos, crianças, bebês de colo, porque simplesmente Deus quis se vingar de um povo que era corrupto, que era um povo blasfemo, um povo que desrespeitava a lei de Deus, que sequer existia. Vale lembrar que o descumprimento de uma lei só pode ser considerada quando existe uma lei que antecede ao ato transgressor. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de direito penal vai entender isso. Mas as regras e as leis de Deus, do Deus de Israel, são incontestáveis e ele cria leis e desfaz as leis. Sabe? Esses dias eu estava observando, por exemplo, logo após a ordem para os israelitas, para que eles não matassem, Deus ordenou que Moisés matasse milhares de pessoas porque estavam adorando ao bezerro de ouro. Veja que contraditório. Não é contraditório? É ou não é? O mesmo Deus que pede para que não se faça imagens e que não adorem essas imagens, é o Deus que permite que seja construída a serpente no deserto e que todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Onde é que está a coerência desse relato? Onde é que está? Um Deus que permite, por exemplo, que um filho seja vendido para os egípcios, pelos próprios irmãos, pelo simples fato de que esse irmão vai prover a manutenção dos seus irmãos, que ele acaba reencontrando tempos depois. Sabe? Tanto sofrimento, tanta dificuldade. Para quê? Por uma vingança? E a aposta que Deus fez com Satanás, que teria acesso às regiões celestiais e realmente topou tentar o filho querido, o servo querido de Deus, um homem que, segundo a Bíblia, ninguém era mais temente a Deus do que ele, ninguém era mais rico do que ele, foi tocado por Deus simplesmente para que ficasse provado para a posteridade que Deus dá e Deus toma. Que é isso? Esse Deus precisa de autoafirmação? Ele precisa ser reconhecido como Deus verdadeiro? E por que nos dias de hoje não há registro algum, de ação alguma, do tipo milagres, maravilhas, grandes restituições? A Igreja Evangélica Brasileira fala muito em restituição, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Tanto se pede, e o que se tem? Um patrimônio fabuloso dos líderes religiosos, aumentando cada vez mais. Haverão vídeos aqui que vão tratar especificamente sobre o aumento do patrimônio de líderes, que vocês já conhecem muito bem. Mas eu vou falar aqui. É preciso ser dito que enquanto eles posam de bons moços, de homens de Deus, de detentores de uma certa unção de Deus, que unção miserável é essa que só serve a eles, que não serve aos fiéis? Igrejas poderosíssimas se perpetuando, sabe? Aumentando o seu patrimônio, criando offshores lá no exterior para sonegar impostos, para fugir das barreiras tributárias do Brasil. E você aí achando que está tudo bem porque... eu vou dar meu dízimo e eu não faço questão de saber o que meu pastor faz. É problema dele. Continue assim, meu amigo. Continue assim que eles vão te levar à falência, contando histórias incoerentes como essas que o Saramago acabou de contar. Sabe? O Saramago que foi muito perseguido pela Igreja Católica. O Saramago que foi uma pessoa tida por arrogante por defender os seus posicionamentos. Deu contribuições à filosofia, contribuições à poesia, contribuições das mais diversas ao próprio ateísmo. Ele foi taxado por ingênuo,
por julgar que a Bíblia tem incoerências, por perceber, notar com toda razão que a Bíblia contém as mais diversas atrocidades para com o ser humano. E muitas dessas atrocidades são defendidas nos dias de hoje. Os crentes vibram ao contar as histórias de derrotas terríveis dos inimigos do povo de Deus. Os crentes vibram, os crentes têm orgasmos múltiplos quando percebem que Deus pode abrir cova e fechar cova, que Deus vai fazer o que fez no passado, destruindo milhares de pessoas pelo simples fato dessas pessoas se oporem à ditadura hebraica, à ditadura israelita. E nos dias de hoje, há pessoas que ainda defendem essas nações. Não estou aqui com um discurso antissemita, não. Estou com a realidade dos fatos. É preciso que você abra seus olhos. A vida não é um conto de fada. A vida não tem final feliz, como a Bíblia relata que haverá um final feliz. Tem músicas que falam desse final feliz, da vitória do povo de Deus. Que povo? Que Deus? Esse povo que não perde uma oportunidade para fazer o mal. Esse povo que humilha, que maltrata. Esse povo que faz horrores, atrocidades, promove dissensões, divisões, perseguições, assassinatos das mais diversas categorias, genocídios, toda sorte de miséria, se escondendo atrás de um livro chamado Bíblia ou de um conjunto de livros que remonta à história de um Deus tão perverso. Eu, se fosse você, me envergonharia de dizer que existe um Deus e que é um Deus bom e que é um Deus que faz o bem, que é o sumo bem. Eu, se fosse você, teria vergonha de abrir minha boca e dizer eu defendo esse Deus, porque se ele fosse realmente verdadeiro, ele próprio se defenderia, ele próprio se manifestaria e apareceria quando pessoas como eu, humildemente, e como outras pessoas, até com mais argumentos, provocam. E tem que provocar mesmo. Porque quem é de verdade conhece quem é de mentira. Tá bom, gente? Um forte abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu falar sobre as novidades. Eu vou passar aqui para vocês um modelo que eu criei de formulário. Se você é membro do canal e no período de 1º de novembro até 25 de novembro vai fazer uma indicação para que alguém se inscreva no nosso canal, para que alguém se torne membro do nosso canal, você tem a opção, e eu vou colocar já na descrição do vídeo, você tem a opção de encaminhar o link com um formulário. Esse formulário vai simplesmente identificar a pessoa que está sendo membro, que está sendo inscrito, quem o indicou, e no dia 25 de novembro eu quero fazer uma grande live sorteando alguns brindes que eu já tenho e outros que eu vou adquirir para cada um de vocês. Tá bom assim, gente? Então, essa é a campanha para a adesão de mais inscritos e de mais membros. Eu quero até o fim do ano, pelo menos, chegar a 2.000 inscritos. Olha que maravilha que será. 2.000 inscritos. Nós podemos sim. Há possibilidades. Hoje já estamos com quase 1.800. São mais de 200. Vamos lá. Me deem essa força. E não deixe de visitar a nossa loja, tá bom? Se você quiser adquirir uma caneca belíssima ou encomendar a sua camiseta. Um forte abraço, gente. Até mais.